Ó, saiu o Valdir, Gabriel, desculpa. Que já estão chegando muitas perguntas para o doutor Leôncio. Tudo bem, doutor Leôncio? Tudo bem, Claudete. Doutor Leôncio Queiroz é oftalmologista há quantos anos, doutor? Já na oftalmologia há 36 anos. É experiência que não acaba mais, né? É do Instituto Penido Bonieri, em Campinas, que é referência em tratamentos oftalmológicos e está aqui no programa, reservou esse tempo. Fez boa viagem, doutor? Muito boa viagem. Está aqui ao vivo, são 9h51 e eu disse e repito, se você quiser fazer alguma pergunta para o doutor, esse é um serviço do Vou Te Contar e a gente sempre tem médicos aqui e prestadores de serviço para ajudar você de casa. Porque segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, atualmente cerca de 285 milhões de pessoas estão com a saúde dos olhos prejudicadas no mundo, dos quais entre 60% a 80% dos casos poderiam ter sido evitados se tratados. Agora, a pandemia fez com que os pacientes, aqueles que precisavam ir, ou até de uma cirurgia, ou estavam com algum problema de visão, ficassem com medo e não fossem. É isso, doutor? Exato, Claudete. Nós tivemos aí uma queda muito grande dos procedimentos e também das consultas oftalmológicas aqui no Brasil, inclusive, caiu em torno de 35% as consultas. E segundo a OMS foi mundial, né? Foi mundial. Nós não podemos esquecer que nós temos pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes com reumatismos, uma série de uveites, de glaucoma. Porque e mesmo essas a catarata, doenças provocam problemas nos olhos? O diabetes provoca muitas alterações oculares também. Então, esses pacientes muitas vezes esqueceram de controlar o seu diabetes e esqueceram também de fazer as visitas junto ao oftalmologista. E isso pode causar grandes prejuízos, Pode né? causar prejuízo até irreversíveis. Nós temos algumas perguntas aí, o povo quer saber aqui. Qual é o nome do programa? Eu vou te contar, então vamos lá. Bom dia. Bom dia, Claudete. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber para que serve o exame do balão. Que exame é esse? O Zé Adalberto foi muito sutil na pergunta. Quando nós chegamos ao consultório do oftalmologista, hoje, a grande maioria tem aquele autorrefrator. A gente já mede o grau, até às vezes já mede a pressão intraocular com um soprinho que tem. Já faz o que eu chamo de triagem automatizada. E ali aparece um balãozinho, né? E até a hora que eu escutei do balão, eu falei assim, opa, balão? Mas é o balãozinho. Aparece. Tem algumas marcas de autorrefratores que é balão, tem outras são bolinha. Ele chama então de exame de balão. Ele chamou o exame do balão. É para já chegar ao oftalmologista uma triagem do grau, da visão que esse paciente tem. Tá, o oftalmologista já é informado. O Felipe Limeira tá mandando aqui um WhatsApp pra gente, mandou. Ele quer saber sobre retinose pigmentar, se tem cura. Bom dia, Felipe. Olha, a retinose pigmentar são alterações que a retina é uma camada que acarpeta os 360 graus do globo ocular. E ela tem em torno de umas 250 micra e são 10 camadas. E uma das camadas nós temos umas alterações das células pigmentares e é uma doença genética. A pessoa tem a hora que ela entra no escuro, ela sente uma cegueira e ela vai tirando o campo visual, fica um campo tubular. Tirando no decorrer dos anos? No decorrer dos anos. E geralmente são casos familiares. E, então, é hereditário. É hereditário. Nós não temos ainda um tratamento seguro da retinose pigmentar. Mas o que o Felipe pode fazer, então? Eu diria para ele aguardar, nós temos que controlar a retinose, ele tem que ser orientado com relação ao campo visual que ele tem, a correção muitas vezes ótica. Isso atrapalha o dia a dia dele, a direção do carro? Pode atrapalhar, porque muitas vezes a retinose pigmentar, ela faz parte de uma síndrome, que ela vem acompanhada também de surdez e catarata. Então, se chama síndrome de Usher. Então, é bom ele estar ciente, saber como é que está a evolução da retinose, mas eu tenho visto algumas pesquisas, a gente acaba lendo, me parece que por ter terapia gênica,
eu acho que dentro de alguns anos nós vamos chegar ao tratamento da retinose pigmentar. Ai, meu Deus, Deus queira, né? Porque é difícil, então, conviver com isso. E aparece em qualquer idade? Geralmente, ela aparece um pouco mais cedo, mas ali na época da adolescência, em torno dos 15, 16 anos, é que começa a perceber. Mas dá para ter uma vida normal se controlada? Olha, Claudete, a retinose? dá. Eu já tive pacientes que tiveram uma vida muito boa e até desconhecendo a retinose. E foi descobrir aos 40, 40 e poucos anos. Poxa vida. Mas, sem dúvida, traz limitação da visão, da qualidade de visão, da qualidade Olha, de vida. Felipe, vou te sugerir, se é de Limeira, vai lá falar com o doutor que é de Campinas, porque ele é bom. Ele não gosta que eu falo isso, mas ele é muito bom. Muito bom. Obrigado. Ademar Ribeiro, São Paulo. Bom dia, Claudete. Oi, Ademar, bom dia. Tem algum medicamento para degeneração macular? O que é degeneração macular, doutor? Nós temos na retina, é como se fosse o coração do olho, uma região que chama-se mácula. Ela tem 1 milímetro quadrado, é o tamanho daquela cabecinha do alfinete de costureira, aquele prateadinho. Sim. Ou seja, Nossa, pequenininho. pequenininho. Mas essa região enxerga 85%. Que é isso? Pequena, mas poderosa. É a visão central. Então, se você perde a visão central, você acaba enxergando só com a periferia. Mas por que acontece a degeneração dela? É a idade, tem relação também familiar. A idade é fogo, viu? Tem problema com a radiação ultravioleta. E existem uma série de fatores que podem levar à degeneração macular. Hoje, nós temos 2 tipos de degeneração macular, a úmida e a seca. A seca, ela não traz tanta repercussão para a visão, ela tem queda da visão, mas não traz tanta restrição. Agora, a úmida, hoje nós temos algumas injeções que a gente chama de anti-VEGF, são injeções que a gente aplica dentro do olho, até parece um negócio vai assim, doer. né? O pessoal tem medo de injeção na testa, no vai olho, doer. fala, Deus que me livre. Mas não dói, o olho tem um lugarzinho que você pode fazer a injeção e que não dói. E que tem controlado essas degenerações, não tem curado, mas tem trazido uma melhor qualidade de visão e qualidade de vida a esses pacientes com degeneração macular. Agora, quando o quadro está muito avançado, precisa lançar mão de recursos ópticos. Recursos ópticos que eu digo são lupas, óculos especiais com asfericidade de lentes, prismas, são lentes especiais que muitas vezes melhoram a visão desses pacientes. Dá para viver mais confortavelmente com isso e se cuidar. Vamos lá para as ruas de São Paulo, então. Bom dia. Bom dia, Claudete. Bom dia, doutor. É normal ter dor de cabeça quando começa a usar óculos? Ai, olha, eu acho que sim, viu? Mas eu não sou médica, não. Dá dor de cabeça? Luan. Todo mundo fala. Luan, nem sempre toda a cefaleia está ligada aos olhos. Aliás, é uma porcentagem pequena de dor de cabeça que está ligada à visão. Mas existe um período de adaptação. Aliás, a cefaleia está ligada a mais de 300 coisas ou mais. Né, ou mais. Agora, sempre tem uma adaptação quando você começa a usar o óculos, principalmente quem tem astigmatismo, pode ter um desconfortozinho. Mas essas coisas vão se acertando com o uso dos óculos. Agora, pode ter dor de cabeça provocada pela falta da visão? Isso é muito frequente. É mais frequente. E nós temos encontrado muito isso agora no consultório. Ontem, a minha última consulta da tarde foi de uma menininha, 7 anos, que está com dor de cabeça, está com dificuldade na escola. Porque nós sabemos que essas crianças ficaram no online, né? É verdade. Tempos aí da pandemia, sem as aulas. E nós temos visto que esse tempo aumentou a miopia das crianças, aumentou a necessidade de óculos. A miopia é a dificuldade de enxergar de perto ou de longe? De longe. De longe. A de perto é hipermetropia. Tá. Mas, sem dúvida... Então, não enxerga a lousa, não enxerga direito a professora, vai mal na escola. Cai o rendimento escolar. E às vezes os pais não sabem nem por que é a falta da visão e dá dor de cabeça. Essa menininha era muito perceptiva, sabe, Claudete? Porque às vezes a criança não sabe informar. Mas ela mesmo praticamente entregou o diagnóstico à professora. Porque ela ficava andando na sala de aula, ela fala, não, eu quero sentar na frente para enxergar, eu quero... E não é toda criança que sabe informar. E às vezes o pai acaba não percebendo. Então é importante, eu diria agora no retorno das aulas,
Levar ou se estarem atentos a esse problema e de levar, visão. né, para um Levar, exame que para pode saber ter se está acontecido. tudo bem, né? Agora eu vou deixar uma pergunta, vou dar um recado e tem muitas perguntas. Obrigado pela participação que eu vou fazer do público de casa e também nas ruas. Doutor, o fato do home office ou até das crianças online e que ficam muito próximas às telas, né? Ou da TV ou do computador, isso atrapalhou durante a pandemia? Isso trouxe resultados negativos para a visão? Nós temos assistido as crianças necessitarem de mais óculos, não só a miopia, nós tínhamos crianças ali que tinham hipermetropia e até compensavam, iam bem, às vezes 1 grau de hipermetropia numa criança, ela acomoda, não é necessário o grau. Mas o que acontece? As crianças estão ficando tendo tão solicitado o uso da tela, do computador, o pior, do celular. Muitas pessoas ficam no celular, que é mais diminuto. Né? E até criança, que né? está sendo preciso o uso de óculos mais precocemente. Pode causar olho seco ficar com muito em frente à tela? Sem dúvida. E o Pode olho causar. seco dói, viu? O olho seco, nesse caso, é evaporativo, porque quando nós estamos frente ao computador, nós piscamos menos. E quando nós piscamos menos, nós produzimos uma quantidade de lágrima menor. E com isso há um ressecamento ocular maior. Então, geralmente a criança não tinha olho seco, mas hoje a criança fica com o olho vermelho, alguma coisa. E nós estamos surgindo agora o conhecimento da miopia. Eu sempre digo que nós não sabemos tudo de miopia, mas o que nós já sabemos nos faz lançar mão de algumas ferramentas para não deixar ter muita miopia no mundo. Nós estamos esperando que em 2040, 2050, segundo a OMS, nós tenhamos 50% da população míope. E nós achávamos que era só pelo uso do computador, da proximidade com as telas. E não é isso, Claudete. A falta do lúdico, a falta de brincar ao ar livre está levando as pessoas a serem mais míopes. O míope tem um olho que cresce e a luz solar ela tem uma importante função de liberar dopamina, que é um hormônio que controla o crescimento do globo ocular. Então, você veja, a pandemia nos trouxe 2 fatores. Nos obrigou a ficar mais em casa. Mais sem sol. Mais sem sol e também usando mais tela. Esse é o medo que nós, oftalmologistas, estamos. E te digo mais, porque miopias até 5 é miopia. Acima de 5 graus já começa a ser alta miopia. E as altas miopias, elas têm comorbidades oculares. São pessoas que vão ter mais catarata, mais glaucoma, pode ter mais descolamento da retina, outras alterações. Então, por isso que nós temos pensado tanto em mecanismos de controlar a miopia. Certo, doutor. A Lidiane de São Paulo, aqui capital. Bom dia, Lidiane. Ela gostaria de perguntar para o doutor Leôncio por que os nossos olhos... ele acabou de falar, mas ele vai ter mais explicação para você. Ressecam. E se podemos usar algum colírio para hidratar, não é? Sem prescrição médica, se tem alguma coisa. As lágrimas artificiais, que são os colírios de hidratação... eu posso dizer porque eu tenho olho seco, é só você ir na farmácia que vem. Tem um certo... Se for no médico, melhor, né? Que ele vai te dar um Tem um certo domínio público. Agora, de um tempo para cá, nós começamos a fazer um exame onde porque a lágrima é composta de 3 camadas. Uma mais superficial, uma intermediária e uma mais próxima do olho. E a camada mais superficial é a gordurosa, para evitar a evaporação. E nós vimos que com o dia a dia, com o mundo de hoje, as mulheres na menopausa, nós temos alterações nessa camada oleosa da lágrima, ou seja, você acaba tendo um decréscimo da camada oleosa e você tem que usar mais colírio para evitar. Ou então lançar mão de mecanismos que são a luz pulsada, outras para estimular essa camada oleosa para que evapore menos a lágrima. Mas ele pode ser tratado? Pode ser tratado. Porque o olho seco chora. O olho seco.
Vive com lágrimas. O olho seco não é seco, ele é úmido. Ele é úmido. Você tá com o olho seco, você fica lacrimejando. Ele me curou do olho seco aí. De vez em quando eu vou lá, umas injeçõezinhas no olho, mas não dói não, dá certo. O Danilo Ivison, olá Danilo. Ele é de Bodocó, adorei o nome da tua cidade, e é Pernambuco, um estado que a gente gosta muito. Olá Pernambuco, Danilo, bom dia. Eu tenho um olho que tem miopia e astigmatismo. Mesmo assim, dá para fazer cirurgia? Olha, a pergunta do Danilo está muito genérica. Nós precisamos examinar bem, isso é fundamental. Mas dá para fazer as duas? Antes da cirurgia refrativa, nós temos que examinar o olho se ele pode ser operado. Tá. Então, nós temos que saber a espessura da córnea, a curvatura da córnea. Mas, geralmente, se for uma córnea saudável, com boa espessura, corrige-se miopia e astigmatismo no mesmo procedimento a laser. Tá certo. Madalena Martins, aqui de São Paulo, capital. Bom dia, Claudete. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia para você, viu? Meu marido teve retinopatia serosa central e demorou quase 1 ano para voltar ao normal, apesar de alguma sequela que ficou, né? Como prevenir para que não aconteça novamente? Um beijo. Claudete, a retinopatia serosa central está muito ligada ao estresse. Né? É um edema que dá naquela regiãozinha que eu te falei, na mácula. E muitas vezes ela pode romper, ter vazamento, ser casos mais complexos. Mas a grande maioria dos casos a gente resolve com tratamentos até mais simples e a pessoa ficando um pouco mais relaxada, dormindo melhor, costuma melhorar. Não pode brigar com o marido, não, hein? Olha lá, o doutor já falou, o homem tem que ficar relaxado. Um beijo. A Érica de São Paulo diz que às vezes do nada, Érica, os meus olhos começam a lacrimejar muito e a coçar. O que pode ser? Pode ser olho seco. Hein? Pode ser uma blefarite, que são caspinhas que dá nos cílios. Pode ser alguma conjuntivite alérgica. Né? Então, essa é a época de conjuntivite, não? Ou ela pode acontecer no ano todo? A conjuntivite, ela às vezes é alérgica, às vezes ela é viral, ou pode ser também bacteriana. É uma época que nós estamos vivendo com um clima muito seco. É verdade. Então, é muito comum as alergias aparecerem com maior intensidade nesta época. Tem que ir ao médico para ver, porque podem ser muitas as causas. Mas incomoda, né? Então vá, tá? A Leni de Taiboeira, você conhece? Não. Você conhece? Você é mineiro? Não? Minas Gerais. Um beijo para você e para os mineiros. Bom dia, Cláudio e doutor. Minha filha de 4 anos está com tersol na parte de baixo do olho. Tem mais de 3 meses e eu já mediquei e até hoje o problema não adiantou nada. E essa espinha, ela coloca, ainda não foi resolvida. O que eu devo fazer, né? Para que ela não tenha mais esse incômodo. E tersol me incomoda bastante. O tersol incomoda, é antiestético. Que é o tersol? É uma glândula aqui da pálpebra que acaba entupindo. Taiobeiras, desculpa. E forma, lá em Minas, eles chamam de viuvinha isso. Né? E forma aquela viuvinha. Ah, viuvinha? Forma aquele abscessozinho, igual ela colocou uma espinha, incha e fica às vezes até com uma pontinha, costuma às vezes vazar. Mas pelo que ela está contando, já fazem 3 meses, eu acho que já está crônico. Então, muda o nome, mas continua a bolinha lá, que é de ordelo, de tersol, para calásio. Né? E muitas vezes, quando está crônico, nós temos que fazer uma leve drenagem, porque o organismo não consegue resolver. Né? A gente, quando está numa maneira muito aguda, nós tratamos com antibiótico, com pomadas oculares com antibiótico, ou até com um anti-inflamatório hormonal associado. Agora, posso falar uma besteira? Pode. Você já me conhece, vou falar. Eu estou na presença de um médico, mas o Brasil, ele gosta de simpatia, não é? Gosta. Eu conheço 2 coisas. A do alho? Não, do alho eu não conheço. Da aliança? A da aliança. A da aliança eu conheço. Ó, você vai fazer assim, pegar a tua aliança, esfregar, até ficar bem quentinha. E pôr lá. Por quê? É o calor. É? Né? Para curar o tersol. Aliás, Claudete, existem uns remédios, eu chamo de medicamentos de avó. Né? Avó, tia, madrinha.
A compressa morna, nesses casos, não, o dela já está há 3 meses, por isso que eu não falei. Mas quando está numa maneira aguda, a compressa morna ajuda muito. Como aliança. E a outra simpatia que eu tenho é, você vai num lençol, pega o canto do lençol e passa assim, terçol, vai pro canto do lençol. Vai lá no outro e faz a mesma coisa. Terçol, vai pro canto do lençol e faz os 4 cantos. É simpatia. Simpatia você tem que acreditar e procurar um médico, né? Eu acredito mais no calor, na aliança. Tá feito. A Eliane é de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Oi, Rio, bom dia. Eliane, seja bem-vinda. Eu tive catarata em 2018 e operei, ela conta. Recentemente acordei com a outra vista embaçada. Sempre que temos catarata em um olho, automaticamente teremos no outro? Olha, as chances de desenvolver no outro olho é grande, porque eles nasceram conjuntamente, né? Eles têm a mesma idade, os 2 olhos. Meio gêmeos. E a catarata mais comum é a relacionada à idade, a catarata senil. Então, é muito comum ter nos 2 olhos. Eu operei da catarata. Aí a enfermeira, a assistente do doutor falou, até ano que vem, né? Eu falei, credo, que praga. Como assim, tá me rogando praga? No ano que vem, no outro ano eu tava lá. Então, quer dizer, ela sabia que eu ia voltar. Almerinda, Vitória, Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou para o Espírito Santo, eu vou para Vitória em breve. Me aguardem aí. Como é o nome dele, Gabriel? O Marcel, da Rede TV, lá do Espírito Santo, tá armando tudo para me levar para lá para eu fazer um programa especial. Obrigada, viu, Marcel? Tô louca para ver Vitória. Bom dia, abençoada. Eu, será? Bom dia, abençoada? Com certeza. Nossa, que coisa linda, adorei isso. Tem um parente de 65 anos que está com ectrópia, pode ser? Sim. É isso? Ectrópia. Cirurgia é realmente necessário? Deus abençoe vocês cada vez mais, a você também, viu? Beijo. Ectrópio, nem todo mundo sabe. É o bordo da pálpebra virado para fora, certo? Isso muitas vezes pode ser parte... Mas vira sem querer, de repente? Pode ser de alguma trombose, algum AVC que teve, alguma paralisia, ou também, às vezes, a juventude. Você sabe que a lei da gravidade traz a queda das bolsas palpebrais e pode também cair, virar. Fala que não. Isso é quase sempre cirúrgico, né? Que tem que retificar. Mas quem faz? É o oftalmologista ou o plástico? Tanto o oftalmologista como o plástico. E se não fizer? Existe, dá um lacrimejamento terrível, o olho fica vulnerável à conjuntivite, sempre vermelho, com secreção. E existem hoje os plásticos oculares, ou seja, são oftalmologistas que se dedicam à cirurgia plástica. E costuma ficar muito bom com a cirurgia. E tem mais uma pergunta nas ruas, vamos ver. Olá, bom dia. Bom dia, Claudete. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber qual a causa da miopia. Ô, Rebeca, existem várias causas. Tem a causa genética, tem a causa hoje do meio ambiente, o que nós já falamos, da privação da luz solar, do excesso que nós estamos aí frente às telas, que pode ter alguma correlação com a acomodação e levar ao aumento da miopia. E o míope é um crescimento do globo ocular, é um globo ocular maior que o normal. Ou seja, a imagem acaba caindo antes da retina, por isso que a gente usa aqueles óculos que diminuem o olho, que são as lentes difrativas para o míope. E a correção. Então, existem hoje inúmeros fatores da miopia. Independente do tamanho da pessoa, o globo ocular pesa a mesma coisa, é do mesmo tamanho, todo mundo? Nós temos diferenças no tamanho do globo, no diâmetro antero-posterior. Mas quanto mede o olho? Em torno de 22,3 milímetros. Milímetros? Agora, a pessoa que tem 24, ela já é míope. A pessoa que tem 20 milímetros, ela é hipermétrope. Mas não parece que tem mais aqui, assim? Não, mas eu estou falando o tamanho da bolinha. Dele lá, da bolinha. Tá. Medindo da córnea até lá a retina no fundo. Só aqui a íris até o fundo, é isso? Só a córnea tem em torno aí de uns 11, 12 milímetros. E quantas vezes a gente pisca por minuto? Por minuto, em torno de umas 20, 25 vezes.
E Agora, quando você fica no celular, você nem pisca, por isso que piora tudo. aí você pisca 6, 7 vezes. Olha a diferença, tá vendo? Aí dá problema. Doutor Leôncio Queiroz, muito, muito obrigada pela participação aqui no programa. Adoro conversar com você. O doutor Leôncio Queiroz, tá aí na tela? Tá. @Dr. Leôncio Queiroz Neto, é oftalmologista lá do Instituto Boniero, onde ele tem seu consultório também, em Campinas. E como é que tá Campinas, doutor? Tá mais quente que aqui em São Paulo. É, Lá a aqui- previsão é que hoje chega a 27 graus. Ai, que Aqui eu acho delícia. que tá até meio nublado, eu não Tá, sei. eu não sei, parece que vai Tá a chover terra tudo. da garoa É a hoje terra aqui. da garoa, vai chover a semana inteira. Ai, meu Deus do céu. Diz que domingo, 100% de chuva. Então, é um domingo para ficar em casa, né? Não vendo muita televisão, senão vai Sem dar no dúvida. olho. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, E Claudete. obrigada a você por sua participação aí, tá?